Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Cláudio Vinícius e eu vou estar aqui para auxiliar vocês na matéria de filosofia. A gente vai começar pelos filósofos da natureza e a origem da filosofia, certo? E gostaria de pedir aqui no início para vocês darem uma olhada lá no Instagram sempre, você sempre curte as publicações, compartilhar, porque é muito importante pra gente, sabe? Não é nem questões de lucro, porque a gente não vai ter lucro nenhum, sabe? Eu acho que o único lucro que a gente vai ter aqui é o conhecimento. E isso é o que todo mundo quer ganhar hoje em dia, certo? Conhecimento é uma dádiva. O conhecimento leva a gente à liberdade, e isso é muito importante. E eu acho que todo mundo quer passar no Enem, certo? Então, ajuda seus amigos, ajuda quem você sabe que está com dificuldade. Manda aula, se tiverem dúvida, pode falar comigo que eu vou revisar tudo, responder tudo, certo? Vamos começar então. A gente vai começar pelo contexto histórico. Rapidinho, beber minha aguinha antes de começar. Certo, vamos começar então. Contexto histórico. Surgiu na Grécia. Na Grécia a gente chama as polis gregas, que seriam cidades-estado. Quando a gente fala de Grécia, a gente fala muito de democracia, de debate, certo? A gente tem como a Grécia como o lar dos debates. É um conhecimento, um senso comum. Então a gente vai ter esses debates, a gente vai ter uma mitologia grega espalhada e diversa, porque as polis eram independentes, ou seja, cada poli tinha seu deus específico. Aumento do comércio entre os povos, houve um aumento de interação entre os povos gregos entre suas polis ou entre povos que não pertenciam à Grécia, trazendo uma troca cultural, tanto uma troca cultural como uma troca religiosa. Por isso que a gente vai ter esses deuses se dividindo, se multiplicando, se mudando de local. Isso vai levar a um questionamento das antigas tradições, porque se eles acreditam que esse Deus está certo e eu acredito que esse Deus está certo, então quem está certo? E se ninguém estiver certo? Então a gente vai ter que usar a razão para descobrir qual era a composição do mundo físico que nos rodeava. O que é o cosmos? Por que a gente está aqui? Certo? Passando aqui, os objetivos dos pré-socráticos. Só alertar que esse nome aqui, como o próprio diz, pré-socráticos, pré-Sócrates. Porém, a filosofia de Sócrates se diferenciava bastante da filosofia dos filósofos da natureza. Isso porque os filósofos da natureza praticavam uma filosofia em relação ao cosmos, ao universo. Eles queriam achar o que compunha o universo, o que era o universo. Já Sócrates vai tratar mais do ser humano, do homem. O que é o homem? Por que o homem? Homem, certo? Então, toma um pouco de cuidado para você não achar que Sócrates vai tratar da natureza também, ok? E é importante ressaltar que o homem faz parte da natureza de certa forma, pois nós somos seres naturais. Então, mesmo que não seja a mesma coisa, eles estão de certa forma conectados um no outro, certo? Porque quando eu falo de natureza, uma hora eu vou ter que falar do ser humano. Entendido? Ok. Mas quais eram os objetivos dos pré-socráticos? Eles queriam entender o funcionamento do mundo pela razão e não pelos mitos já postos em cima deles. E eles queriam descobrir qual era a substância base de todas as coisas, a arque. A gente também vai ter a substituição da cosmogônia. O que é cosmogônia? Você pergunta pra mim o que é cosmogônia. Eu lhe respondo. Cosmo vem do universo. Gônia vem de reprodução. A gente vai ter um tipo de origem do universo pela reprodução dos deuses, certo? Quando você pega, por exemplo, a filosofia não, a religião grega, a mitologia grega, muito desses livros retratam as relações sexuais de Zeus, Cronos, para a origem do universo, dos seres que compõem o universo, certo? Mas a gente vai ter a cosmologia, vai ser o estudo do cosmos pela razão, pelo embasamento científico, certo? Ao invés de a gente pegar mitos para explorar isso, a gente vai pegar fatos que foram descobertos, né? Não verdades absolutas, verdades relativas. Por isso que a gente vai ter diversos filósofos que vão tratar coisas diferentes. Tá. Primeira escola, escola jônica. Primeiro, o que é uma escola? Diferente do conceito que nós temos hoje em dia, aquele negócio didático onde o professor ensina ao aluno que é inexperiente,
As escolas nesse período não, mas a escola filosófica tem como princípio os debates filosóficos e racionais. Ao invés de ter um professor que vai ensinar todos, todos vão discutir para tirar suas dúvidas, para expor suas opiniões. Por isso que a gente vai ter um ambiente bem democrático, sabe? Tá, essa escola jônica foi fundada por Tales de Mileto, que foi o precursor da filosofia grega. Ele tinha como principais ideias: uma substância faria parte da composição do mundo, uma substância apenas, guardar isso. Dessa substância se derivaria diversas outras, ou seja, essa substância que forma tudo, ela daria origem às outras, e o corpo material e o espírito unidos. A gente vai ter não o mundo físico e o mundo espiritual, metafísico, mas sim tudo no mesmo, concentrado no mesmo campo, certo? A gente tem Tales de Mileto, que foi o precursor dos filósofos naturais. Ele foi o primeiro a não recorrer ao divino para explicar o mundo natural, o mundo físico, o physis, certo? Ele pertence à escola de Mileto, né, a jônica, que recebe esse nome também porque ela foi fundada em Mileto, por isso que Tales de Mileto, porque ele nasceu em Mileto, certo? Ele observou que a colheita não era colheita fértil, não dependia de boas condições meteorológicas. Perdão, esquece que eu falei agora. Ele observou que a colheita fértil dependia de boas condições meteorológicas e não dos deuses. Porque nessa época você tinha muito pensamento de: ah, esse Deus está feliz comigo, por isso que minha colheita deu certo. Ou o Deus está bravo, por isso que a colheita não funcionou. Mas não tem nada a ver. Eram boas condições meteorológicas apenas. Se choveu a semana toda e a planta gosta de muita água, é suscetível que ela consiga crescer forte. Se não choveu, é suscetível que ela morra por desidratação, certo? Ele também teve várias contribuições para a matemática, como o seu próprio teorema de Tales, que eu vou mostrar mais daqui a pouco. E segundo ele, o elemento que constituiu tudo era a água. Por que água? Qual o elemento que a gente vê que todos os seres vivos precisam? A água, certo? Todos os seres vivos precisam da água para sobreviver. E ela é muito flexível, a gente encontra na natureza no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido. Então, para Tales, a água compunha tudo. Tudo é água. Tudo é feito de água. Aqui o teorema de Tales, não vou entrar mais dentro porque não é minha área, diria. Mas com isso ele foi capaz de descobrir a altura da pirâmide no Egito, com base na sombra que ela projetava. Aliás, ele aprendeu muita matemática no Egito. Ele viajou para o Egito e estudou por lá. Como seu discípulo, a gente vai ter Anaximandro, que ele teve bastante atuação na área de astronomia, principalmente. Ele desenvolveu teorias sobre o formato da Terra e o movimento do Sol. Ele chegou a criar um mapa do mundo. Eu vou mostrar tudo isso daqui a pouco. Vamos focar agora nessa segunda parte. Ele acreditava que tudo vinha de uma substância infinita chamada Peyron. Mas esse Peyron, o que era? O que era o Apeiron? Seria a junção, a mixigenação de milhares de substâncias opostas, de reações de substâncias opostas, que resultariam em uma unidade presente em tudo. Por exemplo, você pegaria o dia, a noite, o calor, o frio, esquerda, direita, cima, baixo, etc. Todos esses opostos, e você geraria o Apeiron, que compunharia tudo, certo? E aqui a gente vai ter as contribuições. Aqui é o mapa que ele fez do mundo. Segundo ele, o mundo era cilíndrico, certo? Então, por isso que o mapa é cilíndrico. E aqui a gente vai ter o mundo novamente cilíndrico, a Terra cilíndrica e o Sol. Segundo ele, o Sol era uma bola de fogo encapada, onde existia um pequeno buraco, então os raios do Sol saíam desses pequenos buracos, desses pequenos orifícios de fogo, né, como está ali na imagem. Anaximenes. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, também estudou na escola de Mileto. Ele, assim como seu mestre, ele acreditava que existia uma substância infinita no mundo. Porém, ele só discordou no momento que ele adotou essa substância como o ar. Por que o ar? Porque o ar compõe tudo, está presente em tudo, certo? Naquela época também é possível de se dizer que eles achavam que os seres vivos também precisavam do ar para sobreviver, certo? Até porque existe a respiração nas plantas. Existem alguns micro-organismos que não precisam do oxigênio necessariamente para viver. Mas isso era uma descoberta mais recente, certo? Nessa época não se tinha um conhecimento. Logo para eles, o ar era algo que dava um sopro divino. Ouça bem essa palavra, um sopro divino, um sopro vital.
aqui soprava o movimento de tudo, esse era infinito. E segundo ele, os seres vivos eram compostos desse sopro vital, desse ar. Por isso que ele era tão essencial. A gente vai pro último filósofo dessa escola, né? Escola jônica. Existem mais filósofos em outras escolas, nessas também, só que para abordar seria muito grande. Por exemplo, a gente já gastou 10 minutos para fazer uma escola. As outras são bem pequenininhas, mas eu não quero me estender muito, né? Para não dificultar os estudos, certo? Então vamos para Heráclito de uma vez. Ele acreditava que o universo estava em constante mudança. Ou seja, não era algo fixo e imutável, era algo que mudava sempre. Isso seria resultado de reações contínuas entre opostos. Peraí, a gente já falou disso, certo? Anaximandro também falava disso. Anaximandro também falava disso. Anaximandro adotou essa teoria para ele e Heráclito veio e reutilizou. Segundo ele, os opostos teriam algumas reações que iriam compor o mesmo corpo e de certa forma mudá-lo, por isso que seria constante mudança. Porque essas reações ou podem trazer equilíbrio, podem trazer destruição, harmonia, ou pode quebrar, ou pode formar novas, certo? E segundo ele, essas mudanças seriam mantidas em equilíbrio pelo Logos, que seria uma lei universal, uma lei do universo, certo? E a gente vai conhecer ele como filósofo do fogo. Mas por quê? Isso porque ele defendia que o fogo era um agente transformador. Mas o que seria um agente transformador? Vou usar um exemplo de novo. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore é feita de madeira, celulose, lignina, certo? Quando você bota fogo, o que vira aquilo? Chamas, cinzas. Aquilo mudou. Por isso que é um agente transformador. Correto? E a gente tem essa pequena frasezinha que resume basicamente Heráclito. E ela é muito famosa, por sinal. Que é: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já modificou. Que a gente vê bastante o termo da mudança, né? Porque as águas de um rio são constantemente levadas, porque o rio está em movimento, então existe essa mudança. E o próprio ser, ele pode mudar de pensamento, o corpo dele pode mudar, certo? Cada segundo, células do seu corpo morrem e as células do corpo são criadas, então a gente é uma constante mudança ambulante. E aqui no finalzinho ele vai terminar falando um pouco sobre a tese dele, né? Assim, tudo é regido pela dialética da mudança, a tensão e o revezamento dos opostos, seriam essas reações. Portanto, o real é sempre fruto da mudança. Ou seja, combate, reação entre os contrários. Certo? Bem facinho? De boa? Escola pitagórica. Como vocês podem ver, essa escola é adotada pelo Pitágoras, né? Ele foi bastante famoso, a pessoa mais famosa dessa escola, que pelo menos cai mais nos vestibulares, no Enem, certo? Eles tiveram bastante contribuição para a matemática grega. Eles tinham como principal característica o uso da matemática de forma analítica, de forma para análises, e uma base dedutível bastante forte também. Pitágoras. Segundo ele, o cosmos se conformava nas regras e relações matemáticas. Segura isso. Apesar de usar a matemática de forma racional, era bem religioso. Segura isso. Sendo assim, uniu a matemática ao religioso. Para ele, os deuses nos deram a matemática para conversar com os cosmos, com o cosmos. Você entendeu agora? Você entendeu a relação desses dois? Por ele ser religioso, ele preferiu não abandonar as suas crenças, mesmo com a matemática. Então, uma maneira de justificar os dois seria: os deuses nos deram a matemática para conversar com o cosmos, para conhecer o cosmos, conhecer o universo. Ele teve várias contribuições científicas também. O próprio teorema de Pitágoras, né, dos ângulos internos de um triângulo retângulo, né, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. As séries harmônicas no campo da música e até o pensamento dedutivo, como eu falei antes. O que seria o pensamento dedutivo? A dedução pela matemática. Por exemplo, aqui a gente tem 2 mais 2 igual a 4. Quando você olha 2 mais 2, você deduz que vai dar 4, correto? Isso seria uma dedução, seria um pensamento. Escola eleata.
Seu nome é baseado na cidade de Eleia, no sul da Itália. Essa escola não teve contato direto com a observação do cosmos pela natureza, mas sim por questões abstratas. Ou seja, eles não vão olhar diretamente para a natureza para ver o cosmos. Eles vão usar muito do mundo metafísico. O que é metafísico? Meta significa além. Físico seria esse mundo natural, physics, né? Então seria o mundo além do natural, que seria o mundo da alma, do espírito, dos deuses da mitologia, certo? Eles defendiam uma única realidade, imóvel, imutável e indivisível. A gente vai ter o Parmênides, que é o principal representante dessa escola. Existem outros, claro, mas esse é o nome mais conhecido. E segundo ele, o universo ele era constante, ou seja, ele não se alterava, ou seja, ele não sofria mutações, ou como eu botei aqui, imutável, indivisível. Para ele não existia o vazio. Olha essa frase aqui: o ser é e o não ser não é. Você pode ter se confundido, mas vamos botar ela aqui. Não existe o vazio, porque ele dizia: se um ser é um ser, logo ele não pode ser um não ser. Ó, vamos com calma, essa parte é meio chatinha mesmo. Se um ser é um ser, se um objeto, se alguma coisa é um ser, não tem como ela ser um não ser, certo? Por exemplo, se ela é positiva, não tem como ela ser negativa. Vamos pegar esse exemplozinho para ficar de boa, certo? Logo, não existiria o vazio. Por isso que não existem mutações. Se não tem o vazio, se não tem o não, não tem de onde surgir, porque tudo já teria que existir. Logo, a verdade, a realidade é eterna. Por isso que ele bota aqui: o ser é e o não ser não é. Porque o ser é realmente esse universo, essa composição, e o não ser não é, porque não existe. Escola pluralista, a última que a gente vai falar, né? É basicamente um oposto da escola jônica, que dizia que existia uma substância. Já a escola pluralista diz que há mais de uma substância que compõe o mundo, e não há princípio único que consiga explicar o cosmos. A gente vai ter o Empédocles, que além da filosofia ele foi político. Ele trabalhou muito defendendo um sistema democrático contra a oligarquia e ajudando os mais necessitados. Por isso ele foi tratado como herói e como deus. E por ter sido político, ele tratou muito dos quesitos das áreas de retórica e oratória, que vão influenciar posteriormente Platão e Aristóteles. Segundo ele, o universo só poderia ser explicado na junção de 4 elementos: água, terra, fogo e o ar. E se você for parar para pensar, nos lembra Avatar, certo? A lenda de Aang. Se você quiser, você pode usar como macete, lembrar do Avatar aí para falar dos 4 elementos, certo? E segundo eles eram misturados em relações de amor, que geravam harmonia, aproximação, e ódio, que geravam separação, repulsão. Isso formava novas substâncias ou destruíam substâncias já criadas. A energia vital viria dos quatro elementos. Ou seja, a morte do ser humano seria quando esses 4 elementos se separam. Por isso que a gente consegue ver o homem dentro desses ciclos naturais, viu? Viu como é fácil botar o homem dentro desses ciclos naturais? Por isso que a gente separa de Sócrates, mas não diz que é totalmente diferente. Por último dessa aula, mas não menos importante, a gente vai ter Leucipo e Demócrito. Eles vão ser os primeiros atomistas. Eles vão dizer que o cosmos é formado por substâncias minúsculas, indivisíveis e imutáveis, sendo denominadas átomos. Mas o que são átomos? Tomos vem de divisível. Esse A é uma negação, ou seja, são não divisíveis. Por exemplo, quando você pega uma maçã, você vai cortando ela no meio, uma hora você não vai conseguir mais cortar, porque vai ficar muito pequeno. Segundo eles, os átomos seriam isso. A gente sabe que não, que ainda existe um nível muito mais microscópico, mas pela tecnologia que eles tinham, eles conseguiram fazer uma bela definição. Além disso, eles falavam que existia um espaço vazio que separava os átomos, por isso que existiam algumas colisões e criações de novas distribuições atômicas. Existiriam então infinitos átomos, porém as suas formas de organização é finita. Como assim? Por exemplo, uma árvore. As árvores. Você pega de um bioma aí específico, sei lá, o cerrado. Elas são parecidas, certo? Já as árvores da Amazônia,
Elas são diferentes, certo? Seriam organizações finitas. A gente não tem infinitos tipos de árvore. A gente tem alguns tipos de árvores diferentes. Porém, a quantidade de átomos que compõem elas são infinitas. É isso que a teoria diz. Essa foi conhecida como teoria atomista e posteriormente ela vai ser aprimorada até chegar nos modelos atômicos que a gente tem hoje. Certo, então, essa foi a aulinha que eu dei. Se você gostou, vai lá no Instagram, dá um like, compartilha com os amigos. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, se eu falei alguma coisa embolado, você pode falar comigo sem vergonha, não precisa ficar com vergonha. Eu entendo que às vezes na emoção eu acabo falando coisa muito rápida, certo? Acabo embolando um pouco, acabo querendo falar muita coisa, embolo minha fala. Então se você tiver dúvida em alguma coisa, pode me mandar. Eu vou estar sempre disposto a atender as suas dúvidas. Vou fazer outra aula, caso vocês precisem, só para deixar vocês atualizados. Próxima aula, provavelmente, começar Sócrates, depois vou ver Platão e Aristóteles, certo? Vou seguir esse caminho aí da filosofia grega por enquanto. Quem sabe depois a gente chega na filosofia moderna, que eu acho que a maioria das pessoas e dos vestibulares gostam. Nietzsche, Schopenhauer, Foucault, Hegel, certo? Então é isso. Gostaria de agradecer vocês por confiar no nosso projeto. É um projeto novo, mas que a gente está botando muita fé. Eu estou me esforçando bastante. Passei o dia todo estudando para poder dar a melhor aula possível para vocês, a mais simples possível para vocês entenderem isso com um piscar de olhos e pronto, certo? Agradeço aí você estar assistindo a minha aula. Muito obrigado de verdade. Cláudio saindo. Até mais.